Olá, tudo bem? Eu sou a Jane Garcia, muito obrigada pela tua presença aqui no Educar e Amar. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 6 sinais que podem indicar que o seu filho precisa de uma ajuda com um psicólogo. Então, não saia daí! Você sabia que problema no comportamento da criança não é apenas quando a criança enfrenta uma separação dos pais, mudança de endereço, mudança de escola, chegada de um irmão? Muitas coisas podem estar envolvidas na situação onde a criança ela tem alteração no comportamento dela. E aí é onde fica uma lição de casa para você pai, para você mãe, ficar atento o tempo inteiro no comportamento da criança, do porquê que de uma hora para outra a criança mudou o humor, mudou o comportamento, está mais fragilizada, está mais agitada. Então você precisa ficar sempre atento para entender essas mudanças de comportamento, que é muito importante. Nem todo comportamento negativo da criança quer dizer que a criança ela é mal educada, ela está com frescura. O comportamento da criança, o corpo da criança, os seus sinais podem demonstrar que alguma coisa está errada. Dentre elas, tristeza, prostração, apatia, perda de interesse, agressividade ou mesmo um choro excessivo. Tudo isso que eu falei podem ser sinais que demonstram que o seu filho precisa de acompanhamento, está precisando de ajuda, então é necessário ficar em alerta. Muitas destas situações elas poderiam ser evitadas e até mesmo terem ajuda apenas com o apoio da família dentro de casa. Mas o que acontece se você está passando por isso? Não se culpa. Os pais às vezes não conseguem, por não estarem preparados, por não saber lidar com aquela situação, como resolver, como administrar tudo isso. Então, ao invés de ajudar a criança, acaba aumentando ainda mais o problema, agravando ainda mais a situação. Mas como eu disse, não por culpa dos pais, então não se sinta culpado achando que você está sendo uma péssima mãe, um péssimo pai. Mas tudo isso acontece por um despreparo nosso. É aí que entra então a ajuda de um profissional. Então, nem tudo nós, como pais, como mães, estamos preparados para lidar. E não está errado. E não há nada de errado também que você procure uma ajuda, se assim você achar necessário. O que acontece? A ajuda desse profissional, ela faz com que a criança ela melhore o seu comportamento e também consiga lidar melhor com os seus sentimentos. Ela consegue, para que ela consiga se expressar melhor e ali lidar com o que está acarretando, o que está fazendo com que ela tenha essa mudança no comportamento dela. Então, por isso que é importante, se você notar, se você perceber que você está conseguindo lidar com a situação, procurar uma ajuda. Então, sem mais enrolação, eu vou listar para você aqui agora quais são esses 6 sinais. Mas eu não poderia deixar de fazer essa pequena introdução para que você entenda, né, o que pode acontecer, como você pode contribuir. Então, por isso que a gente sempre fala, explica um pouquinho para ficar uma coisa mais completa e não sem sentido. Então, vamos ao primeiro sinal. Alteração repentina ou exagerada no comportamento. Isso é uma situação que ela tem os dois lados. Então, nem sempre vai ser o fato de você procurar uma ajuda, porque a criança, quando ela está crescendo, ela está se conhecendo, é normal que ela tenha essas oscilações e alteração no seu humor, no seu comportamento. O que você precisa ter de sensibilidade, de um olhar de pai, de um olhar de mãe, é entender o que está exagerado nesse comportamento, o que está fugindo de controle e o que está prejudicando também a criança e a harmonia da casa como um todo. Então tem que ter essa separação e entender que a criança ela tem aquelas fases de alteração porque ela está crescendo, ela está mudando e nisso ela vai também te testando, ela vai se conhecendo os seus limites e ela também tem os seus próprios confrontos, que é normal pelas faixas etárias e pelo seu próprio desenvolvimento. O que você precisa entender é se essa alteração no humor, essa mudança toda está afetando a saúde da criança e o relacionamento dela com as demais pessoas, no convívio e tudo mais. Se isso está de alguma forma prejudicando a criança, aí nós temos sim um problema que precisa ser resolvido. E o que você precisa observar então? Que essas alterações elas podem alterar o sono, a rotina na escola, a alimentação da criança. Então isso é o mais importante que você precisa observar. No caso do sono, por exemplo, a criança dormia sozinha, agora não quer dormir mais sozinha, ela já tinha passado pelo processo do desfraude noturno, não estava fazendo mais xixi na cama, passou a fazer com frequência. Tudo isso você deve observar, se ela acorda agitada durante a noite, como que está o comportamento dela com relação ao sono. No caso da alimentação, você precisa observar também se a criança está perdendo o apetite ou está comendo compulsivamente, que pode gerar até sintomas de ansiedade, então precisa observar.
E no caso da escola, como que tá ela na escola no sentido de comportamento, como que tá o aprendizado, como que tá o relacionamento com as demais pessoas, como que ela tem atendido às regras da escola. Então, se você parar um pouquinho para pensar, não é difícil de você observar se está tendo essas alterações no comportamento da criança e aí verificar se precisa de procurar uma ajuda. E o segundo sinal que eu acho importante você observar é o comportamento agressivo. O comportamento da criança, eu costumo dizer que ninguém melhor que o pai e a mãe, ou aquela pessoa que passa o maior tempo com a criança, para dizer se teve alguma alteração no comportamento dela ou não. Então, por exemplo, se a criança passa o dia inteiro com uma cuidadora, ou na escola, com uma familiar, ou mesmo com você, mãe, com o pai, vocês têm essa sensibilidade melhor para entender se a criança está com um comportamento mais agressivo. Então, o primeiro ponto é você observar essas alterações. Elas acontecem com frequência, são casos isolados. Por que a criança está agressiva? Então, é um ponto que deve ser observado. E aí, o que você tem que fazer? Percebeu que você está tendo dificuldade para ajudar a criança nesse comportamento dela mais agressivo? Aí é importante você procurar uma ajuda de um psicólogo, de um profissional. Porque a criança está com algum sentimento, alguma coisa ali com ela e ela não está conseguindo expressar. Então, ela acaba descontando num nervoso, numa raiva, e você, por não saber lidar com aquilo, acaba às vezes agravando ainda mais a situação. Como eu disse no começo, não por culpa sua, mas pelo próprio despreparo. Então, a criança, às vezes, a agitação dela, a raiva dela, o nervoso dela, é porque ela não está conseguindo pôr para fora aquilo que ela está sentindo. Então, acaba gerando um comportamento mais agressivo. E qual é o terceiro sinal? Muita agitação, inquietude ou dificuldade de concentração. Esse é um sinal que eu quero que você preste bastante atenção nele, porque olha só, é muito comum a criança ser diagnosticada com TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção. Mas nem sempre a criança ela tem TDAH. Então, o pai e a mãe conhecem muito bem o filho, de repente um professor que fica ali com ele, então é importante você sempre conversar, procurar entender como que ele está nos ambientes que ele está, nos ambientes que ele costuma frequentar. Porque se você chega às vezes num profissional com os sintomas muito superficiais, ele é agitado, porque a criança assim, ele vai acabar talvez fazendo um diagnóstico precoce e errado. Então nem sempre a criança ela é agitada e tudo mais, e ela tem transtorno. Então tem que tomar muito cuidado também quando for fechar um diagnóstico. Porque muitas das vezes, apenas as sessões de terapias, elas são suficientes para ajudar a criança a reverter este quadro, não necessitando de medicação ou de algo mais intenso, mais forte. Então, às vezes uma sessão de terapias já é suficiente para ajudar a criança a se controlar melhor, a se concentrar na escola, a entender melhor os comandos sem precisar de uma medicação. E aí, como os pais muitas vezes não sabem lidar com a situação, e acaba até piorando, né, a criança, as sessões de terapias elas vão ser importantes porque acaba ajudando você também a lidar com essa situação toda. Então acaba sendo algo benéfico, né, para a família toda. Então é muito importante que você pense, que você avalie, que se for o caso procure uma ajuda. E qual é o quarto sinal que você precisa observar? Problemas escolares. Você sabia que dificuldades no aprendizado ou até mesmo de se relacionar com as demais pessoas pode ser o suficiente para que a criança venha ter aí, para que ela venha apresentar um quadro e onde ela precise de uma ajuda? Porque a criança ela se sente incapaz, inferiorizada, menosprezada, e isso é o suficiente para que ela venha aí ter uma mudança no seu comportamento e precise de ajuda. Então você também precisa observar como anda a questão da aprendizagem da criança e toda a rotina escolar dela. É importante por quê? Porque se você for deixando a situação e crescendo, isso vai acarretar problemas lá na frente para a criança. Então, às vezes, a própria escola tem um apoio ali, consegue te ajudar nessas questões. Mas se você perceber, notar que não está sendo suficiente, vale a pena procurar sim um psicólogo, porque é importante a longo prazo isso trazer um problema muito mais grave para a criança. O quinto sinal é a regressão. A criança, ela não regride apenas quando ela vai ter um irmão, que é o mais comum, né? A criança passar a querer chupar chupeta, tomar leite na mamadeira de novo, querer chamar a atenção, às vezes escapando xixi na cama, a fala ficando infantilizada tudo de novo. Essa é a forma de regressão mais comum que a gente conhece no dia a dia, que é quando a criança recebe o irmão mais novo, ela passa para chamar a atenção,
Não só por isso, é muita novidade na cabeça dela. Inclusive eu vou deixar aqui para você o linkzinho, vai aparecer aqui agora, e também vou deixar na descrição desse vídeo um vídeo onde eu falo sobre como preparar o irmão mais velho para a chegada, né, do outro irmão, quando ele é promovido a irmão mais velho, para te ajudar também aí já ir preparando, né, todo o território para que o mais velho não venha sofrer tanto. Mas o mais comum de regressão que a gente conhece é quando a criança passa a ter aí um novo integrante na casa, mas não é o único motivo pelo qual a criança regride. Mas no caso do irmão, o comum é que quando ela começa a se acostumar com a ideia, com o novo integrante na família, ela passe a voltar ao seu normal. Então deixa de falar errado, ou com a fala infantilizada, deixa de escapar o xixi na cama, deixa de exigir coisas, de querer coisas que não são da faixa etária dela. Ela começa a ficar mais confiante, começa a entender todo novo cenário, ela volta aí para a sua rotina normal. Mas é importante você observar. Esse, como eu falei, é o principal ponto da regressão. Mas se você não tem um filho mais novo chegando, você percebe que o teu filho anda regredindo, observa se não é para chamar atenção, porque a criança, ela usa de situações, né? Ou melhor, a criança, através do seu corpo, das suas atitudes, ela transmite o que ela quer nos passar. Então, às vezes não é como ela tem um vocabulário menor, né, ela não consegue às vezes se expressar, ela usa de atitudes. Então, na regressão pode ser também outros fatores, então você precisa estar analisando. E o sexto sinal, mas não menos importante, talvez um dos mais importantes, é saúde. Isso mesmo. Se acontecer da criança ficar com a saúde dela prejudicada e não apresentar sinais ou sintomas biológicos, é uma situação que você também deve observar. Porque nós costumamos falar que o corpo da criança, ele fala por ela também, pela questão da fala limitada, por não saber se expressar. Então, se você perceber que a criança está tendo algumas situações que está prejudicando a saúde dela, e você, olhando assim, já levou ao médico, não encontra nada, pode ser um problema psicológico, porque questões emocionais, elas também estão ligadas diretamente à saúde. Então, é importante ficar atento se a situação da criança está voltada para o emocional. Aí você deve estar se perguntando, mas qual que é o trabalho do psicólogo? Como que o psicólogo vai ajudar o meu filho? O psicólogo, ele tem um trabalho diferente, aí no caso, do que ele faz com o adulto. Com a criança, ele usa uma linguagem mais lúdica, através das brincadeiras. Então, ele cria toda uma situação onde ali ele vai dialogando com a criança e vai conseguindo ter as informações que ele precisa, assim como ele passa para a criança também as informações. E, paralelo a isso, ele faz um trabalho com os pais, para que vá também no dia a dia ajudando a criança. E olha que dado interessante. Muitas das vezes o que não é incomum é iniciar um trabalho psicológico com a criança e automaticamente com a família e perceber que quem mais precisa de ajuda são os pais e não a criança. Então, olha só que situação. Então não tenha vergonha, não se sinta diminuído por achar que você está sendo um péssimo pai, uma péssima mãe, de não conseguir lidar com as situações, ou achar que é fragilidade ter que procurar uma ajuda, porque não, nós como pais, nós como mães, nós não nascemos sabendo, a criança não vem com o manual, e cada criança é diferente uma da outra, como eu sempre falo aqui. Então não se sinta constrangido ou se sinta mal por precisar de ajuda. Eu costumo dizer que é melhor você errar pelo excesso do que pela falta. A criança está desenvolvendo, ela está aprendendo, ela precisa de acompanhamento mais ali assíduo. Então não deixe de procurar uma ajuda se for o teu caso. Eu espero que eu tenha te ajudado, que você possa observar esses sinais, se há necessidade de um psicólogo, e estou aqui para te ajudar no que for tiver o meu alcance. Então qualquer coisa, deixa aqui nos comentários sugestões para que eu possa trazer conteúdos novos. Se você não conhece, eu tenho um blog que é o educareamar.com, tenho também o Instagram e o Facebook que é @educareamar.oficial. Me siga lá, me acompanhe nas redes sociais, vai ser um prazer poder estar interagindo com você. Deixa aí o seu joinha, se não se inscreveu, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!